Irmãos, embora seja uma mensagem que esteja dentro do conhecimento de vocês, certos aspectos do que eu já ensinei, hoje nós vamos dar um passo a mais no entendimento do porquê o Senhor nos convida a ser batizados com fogo. Eu fiquei desde manhã até agora, na hora que você viu saindo dali, meditando, estruturando. Inclusive escrevi mais um capítulo do nosso novo livro que nós vamos lançar, O Batismo de Fogo à Semelhança do Altíssimo. É um dos livros mais poderosos que eu vou lançar. Esse livro está chegando, amém? Ele estava parado, aí hoje eu escrevi mais um capítulo dele, quando o meu espírito se abriu para enxergar ainda mais, para entender ainda mais. E confesso que quando chegou agora, uns 30 minutinhos atrás, eu não queria sair de lá porque desceu algo e completou-se alguma coisa muito mais profunda. E o Senhor me deu uma chave específica sobre esse ensino que eu vou trazer para vocês hoje. Hoje pode ser que seja uma só pregação e provavelmente vai ser, porque ela é muito extensa. Mas não se preocupe, nós vamos ter pausas de ministrações, o Espírito vai nos mover. Então daqui a pouco você vai estar pregando, eu vou estar pregando, você vai estar rolando aí, vai estar rindo, vai estar correndo, não sei o que vai acontecer, mas vai te pegar aí, amém? O Senhor ele vai te fortalecendo vocês para aprender, porque são momentos únicos, aproveitem. Porque chegará tempo que as demandas minhas serão muito grandes. E o que eu estou ensinando hoje, eu não vou poder ficar ensinando isso para sempre. Amém? Inclusive, esse aqui não é só um ensinamento, é uma estrutura, um fundamento, e já é uma ativação de poder, empoderamento para vocês, essa palavra. Ok? Esse é um tipo de ensino, ele é prático, ele é violento, ele é glorioso. Né? Eu não sei como eu vou lidar com uma demanda tão grande que Deus me deu nessa palavra, que praticamente eu tenho 3 palavras dentro de uma, mas algo muito específico, Deus começou a trabalhar comigo desde meu coração, desde manhã. Eu vou fundamentar vocês na palavra, trazer o fogo dessa palavra para vocês hoje. Amém, amém? Vamos começar. Senhor, quero agradecer pela sua unção, sua presença, Pai, mais uma vez. Tome teu servo, o espírito da sabedoria, da inteligência, da revelação e do poder. Fale ao povo do Elohim, fale ao povo do Altíssimo. Fale-nos, Espírito Santo, nos instrua, nos ensina pela boca do teu servo na terra, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos que o nome dele, a palavra dele seja engrandecida neste lugar, e vocês digam amém. Amém? Vamos lá. Espírito Santo, é muito trabalho para fazer com eles aqui hoje. Ok. Quantos de vocês aqui receberam um dia na sua vida e sabe o que é batismo de fogo? Levanta a mão. Vou colocar aqui entre 35% e 40% aqui dentro. Isso já é bom. Eu sei que a maioria não tem entendimento do que é batismo com fogo porque não foi ensinado. Você passou anos dentro do Evangelho, anos dentro de igrejas. Não culpa a igreja, nem culpa os pastores, amém? Mas a falta de busca, a falta de perseverança ou a falta de entender, buscar entender o que as Escrituras estão nos ensinando, traz grandes prejuízos e retrocesso na vida dos cristãos na terra. Não há desculpa para isso. Uma vez que um ministro, vamos começar com o ministro, altar, abre uma igreja, constitui um altar, levanta pastor, levanta um líder, ele tem que se responsabilizar com a doutrina da sua igreja, com o maná, a revelação, o alimento dessa igreja. Então, se não for nutrido, se a igreja não for nutrida pelos sacerdotes, pelos líderes, se eles não receber a revelação, a igreja padece, a igreja retrocede, a igreja paralisa, ela não cresce. Vocês estão me ouvindo? Nós no Brasil, nós fomos chamados, vocacionados, a nação brasileira, para trazer o evangelho dos últimos dias sobre todas as nações da terra. O Brasil foi convocado pelo Senhor para o grande e último derramar do Espírito Santo de todos os tempos. Amém, amém. Então, o Senhor falou algo muito maravilhoso para mim, eu tive que escrever, eu escrevi, graças a Deus consegui concluir esse capítulo hoje, esse livro, e vou trazer fresco para vocês as revelações aqui. Amém? O que nós temos que entender? Já ouvimos muito sobre fogo, já ensinei muitas coisas para vocês sobre fogo, só que tem muito mais para nós entrarmos ainda. Eu estou aprendendo mais ainda. Inclusive, agora estou numa nova fase da minha vida.
uma nova dimensão de santidade, uma nova dimensão de temor, uma nova dimensão de palavra. Tudo está mudando na minha vida. Eu estou numa grande transição de vida. Amém? Hoje que você está me vendo aqui, você está bem pegando no meiozinho para o próximo passo que eu vou dar a partir desse mês, que já começa lá no estado do Rio de Janeiro. Então, o reino espiritual está se movendo, o Senhor está me trazendo um nível de esclarecimento, de temor, que isso para mim não é fácil carregar isso, porque eu sou uma pessoa esclarecida. Amém? O Senhor me dá a graça de ver entre o meu pensamento natural e o pensamento do meu espírito, e os anjos do Senhor constantemente me alinham, me mostrando claramente a mim o que é um pensamento, simples pensamento da alma. Ele me dá o discernimento claro e o que é do espírito. Então, o Senhor começou a me ensinar, a me cobrar muito mais, uma nova postura, uma dimensão mais séria, ainda mais séria do que eu já carregava, porque o tempo agora é maior. Amém? O tempo agora ele ainda é muito mais sério sobre mim, e a demanda sobre o nosso ministério, ela começou uma demanda muito maior e mais gloriosa. Nós estamos numa nova fase. Então, aqueles que já andam comigo não estranhem, porque certas coisas estão em mudança, e eu tenho que mudar cada vez para melhor. Amém, amém? Temos que continuar crescendo no nosso desígnio, temos que continuar avançando para nos tornarmos aquilo que fomos convocados para ser. Amém, amém? Fala, estamos em um estado contínuo de transformação, até que nos tornemos aquilo que Ele é e que Ele quer que sejamos. Prestem atenção, você vai precisar abrir sua Bíblia em alguns momentos comigo. Nós não temos... Tem versículo bíblico já? Então vai me ajudar bastante. Deixa eu começar com você um primeiro ponto importante. Joel capítulo 2, versículo 28, coloca para mim. Joel 2, 28. Vamos analisar que fase que nós estamos. Vou ler na tela para ficar mais fácil para vocês, mais rápido para mim. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, meu espírito, sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas. Atenção. Amém? Let's go. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. A palavra sonhos hebraica ali é shalom. Shalom. Quase shalom, shalom, shalom. Mas é shalom. É com C. É sonho profético. Existe shalom, que é sonho natural, normal em hebraico. Ali é a palavra shalom, sonho profético. Então, os idosos terão contínuos sonhos proféticos. Eles terão uma dimensão no sonho sobre eles. Amém? E escute que uma das dimensões gloriosas que Deus hoje permitiu, eu não sei se eu consigo talvez ter 2 mensagens, uma mais tarde, eu gostaria muito de ensinar sobre profético e profetizar dons e ativar algumas coisas em vocês. Gostaria muito. Só que a demanda nossa não é mais essa aí. Isso aí vocês já aprenderam muito por aí, isso já se passou muito tempo. Então tem certas coisas que eu não tenho mais como ministrar, elas já estão nos livros, já estão nos módulos, já estão nas pregação, eu tenho que continuar avançando no fundamento. Porque o livro de Hebreus capítulo 6 diz, não vamos impor novamente o fundamento, o ensino que já foi dado, a doutrina, a ressurreição dos mortos, a doutrina dos batismos, a imposição de mão. Se Deus permitir, o faremos. Então, se Deus nos permitir, nós vamos lá e vamos trabalhar no fundamento profético com vocês de novo. Amém, amém? Em breve a Escola de Fogo vai estar instalada aqui dentro, em todos os ministérios da Migrar, e vai ter módulos 1, 2, 3, ativação profética, Ministério do Espírito Santo, vida no Espírito, tudo aí vai estar na tua mão daqui a pouquinho de novo. Amém? Mas, escute, porque vocês têm que pegar o entendimento do que o Senhor me trouxe e do que nós estamos vivendo, e você vai ver no decorrer da palavra, de fato é ou não é o que eu vou te ensinar. Os jovens ganharão, repete de novo, os jovens, visões. Aqui existem 3 dimensões do profético sendo ensinado para nós. Profecia, o espírito profético, visões em sonhos, sonhos proféticos, e visões abertas, que é o dom das visões, revelações. Amém, amém? Existem algumas coisas importantes a ser aprendido no decorrer desse ensino que nós vamos ensinar, que quando o dom profético opera, ele necessita-se de uma atmosfera. Para o dom do Espírito, chamado dom da profecia, operar em vocês, vocês necessitam de uma atmosfera. Eu vou ensinar algo para vocês que talvez vocês nunca perceberam isso, atenção sobre isso, ou já perceberam. Quem já foi de igreja pentecostal que tocava corinho de fogo? Eu nasci nessa igreja e toco corinho de fogo e danço e pulo no fogo. Amém, amém? Ok, amém, amém? Quem já foi, levanta a mão, por favor. Ok. O que mais você viu na sua igreja que tocava corinho de fogo? Qual o dom que mais operava lá dentro das pessoas? Qual? Profecia.
Qual os dons que mais operam em movimento pentecostal de corim de fogo e ritmação de corim de fogo? Sim, eles estão certos. Sim, eles acertaram. Por quê? Quando eu nasci no movimento pentecostal, e o movimento corim de fogo, esse movimento de fogo, o dom que mais operava ali dentro era o dom da profecia. Por quê? Porque a atmosfera era propícia para profetizar. Você tem que entender que o dom da profecia, dom da profecia, ele necessita de uma atmosfera. Ele necessita de um impulso, uma ativação para ele poder destravar e você profetizar sobre o impulso e sobre o insight do Espírito. Você fala sobre o Espírito. Amém, amém? Pelo dom. E geralmente quando as pessoas profetizam pelo dom da profecia, e Deus está permitindo ensinar aí, ó. Dá glória, igreja. É começar em outro lado e vir para cá. Posso falar? Então vou aprender, vai comendo, aproveita, rápido. Isso aí já está nos modos, você já leu o livro a tua vida inteira. Não era nem para estar ensinando mais sobre isso. Isso é sério que eu estou falando. O Espírito Santo já deu muito a vocês na terra, mas as pessoas esquecem e desvalorizam o que elas têm. Vamos lá. O dom da profecia, ele necessita de um estímulo, uma ativação específica, uma atmosfera. Aí o dom da profecia te toma. Ele manifesta em você. Agora, o dom da profecia, sem um estímulo, ou sem a operação da fé contínua, sem um estímulo, ele não opera, ele morre, você pode até enterrar ele. Então, quando tem esse mover pentecostal, essa atmosfera, esse escurinho, esses ritmações, ele dá impulso, ele dá a fé, a força, e o dom ativa na pessoa. Agora, quando o espírito profético, o espírito profético, agora a coisa muda. Aqui é a dimensão do reino profético. Quando o Espírito, aqui está cheio do Espírito profético aqui dentro. Quando eu liberei a última palavra para vocês, eu falei profetiza, trono, essas coisas tudo está caindo, era hora de você falar pelo Espírito profético, você ganha autoridade sobre a autoridade. Você já tem uma autoridade, mas tu recebe da autoridade que está aqui. Então, aprenda a usar a autoridade que está aqui no momento certo. Vocês têm que deixar de ser cabeção, aprender as coisas mais rápido. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de estar num ambiente de autoridade e poder e não sabem usar e usufruir do que está nessa atmosfera. Então, agora você já está sabido. Amém, amém? Então, escute isso aqui. Quando o espírito profético, ele vem, tem uma coisa diferente. O que é diferente é que quem não tem dom de profecia pode profetizar. E o que nós estamos falando ali, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos jovens, seus filhos e filhas profetizarão. Ali não é um dom, ali é um espírito, o espírito do Senhor, o profético, o espírito profético. E quando o espírito profético, ele enche um lugar, ele vem, pessoas começam a falar pelo Espírito de Deus sem ter consciência, sem elas ter o dom, sem elas saber usar aquilo usa elas. Amém, amém? Não é você que sabe usar o dom, é o Espírito que te usa e ponto final. Então, quando o espírito profético, ele vem, como o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 10, quando Samuel falou para Saul que ele passaria entre a junta dos profetas e o Espírito do Senhor viria sobre ele, ele profetizaria e seria transformado em outro nome, significou que quando a junta de profetas vieram, eles estavam tudo tocando o quê? Instrumentos, profetizando, eles estavam carregando a nuvem profética, o Espírito profético. Quando Saul veio, passou, o que aconteceu? Ele foi cheio e num momento ele profetizou e chamará lá, está o filho lá, esqueci o nome do pai dele agora, e está profetizando Saul agora entre os profetas? Eu vi um ditado, mas nunca mais ele profetizou, a não ser depois pelo segundo episódio, que novamente o espírito profético vem, toma Saul quando está perseguindo Davi, Saul fica até nu de tanto que ele profetizou, ok? Caiu nu, tanto que ele profetizou, ficou tão cansado, tão tomado do espírito profético, que ele foi forçado a profetizar, tomado pelo Espírito de Deus, e depois nunca mais profetizou de novo. Vocês estão me entendendo? Então quando o espírito profético vem, significa o quê? Deus toma a boca de uma pessoa, ela fala claramente o que Deus quer falar, diferente do dom profético. O dom profético, geralmente as pessoas falam pelo dom da profecia, nem 100% é claro, nem tudo a pessoa entende. Mas daqui a pouco a coisa acontece, aí ela fala assim, agora entendi o que aquele irmão profetizou para mim. É verdade ou não é? Então, geralmente, quando a pessoa está no dom da profecia, não é 100% claro. Porque as pessoas, quando usam o dom da profecia, ela depende de uma atmosfera, de um impulso, de uma força. Quanto maior é a unção que essa pessoa tem, e o equilíbrio, o entendimento que ela tem do dom, ela pode trazer mais clareza no dom profético através do dom da profecia. Agora, já o espírito profético, meu filho, é 100% claro. Uma vez que o espírito profético toma a igreja, toma a boca de alguém, ela fala 100% clareza o que Deus quer que ela fale para a igreja instantaneamente. Dá glória a Jesus aí.
Esse é o espírito profético. E o que é maravilhoso é, de repente você está aqui recebendo o vídeo do Espírito, se enchendo, o Espírito profético te toma, como eu já vi várias vezes se mover. Teve um dia que eu estava ministrando uma senhora, uma moça, ela ficou embregada, foi ficando e ria, daqui a pouco começou o quê? A profetizar pelo Espírito profético. E ela trouxe uma palavra alinhada, falou uma palavra dos últimos dias certinha, assim, pá, saiu da boca dela. E não era dom de profecia, era o Espírito profético. Então, se prepara quando o Espírito profético vem aqui, meu filho. Começa a sair as palavras de Deus da sua boca, você começa a falar pelo Espírito, ele te toma, você fica cheio de êxtase. Aleluia! Agora, o Espírito do profeta, quando nós falamos do profeta, nós estamos falando do Espírito do profeta, que ele tem um manto profético, aí já é outra categoria. Esses são que vivem na dimensão do reino profético, eles têm clareza do que estão fazendo. Eles têm o dom da profecia, ele tem o espírito profético, mas ele tem um manto de profeta, tem um anjo com ele, profeta que anda na terra, que instrui, que é o espírito que guia ele no reino espiritual, que o protege o dom dele e conserva o manto dele na terra. Então, quando é profeta, ele tem um anjo de profeta. Então, eu tenho meu anjo de profeta, que tem uma designação específica, o meu profético, ele tem uma designação específica, amém? E Deus está me dando novos dons, outras coisas proféticas, vamos ver como é que vai fluir aqui, amém? Agora, vamos lá. E o que eu te ensinei agora foi um princípio muito importante para vocês aprenderem, amém, amém? Isso são umas categorias que eu estou te falando do estilo profético que nós podemos ter: dom de profecia, espírito profético e o quê? E o manto do profeta. Amém, amém? O espírito do profeta. Beleza. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que ali, nós estamos falando de dimensões proféticas agora. O espírito profético, sonhos proféticos e visões proféticas. Agora fala dimensões. Ok. Uma vez que o Espírito é derramado, você vai ter sonhos proféticos, você vai ter visões proféticas e o Espírito profético. Então, se você recebe o derramado do Espírito Santo sobre você, e o Espírito incendeia você com profético, os seus sonhos passam a ser proféticos, não só espirituais. Agora eu quero que você entenda que quando nós entramos na categoria de sonhos, existem sonhos proféticos e sonhos espirituais. Os sonhos proféticos são claros e objetivos. Uma vez que você está no reino do Espírito dormindo, e você tem um sonho profético, você acorda com a clareza e a interpretação 100% completa. Agora, uma vez que você tem sonhos espirituais, você sonha, ele passa pelo canal da alma e do entendimento humano. Eles vão vir cheio de símbolos, cheio de figuras, cheio de cenas difíceis às vezes de interpretar, mas não quer dizer que não é espiritual. Ele é espiritual, mas ele não é profético. Qual é a grande diferença? A diferença quando o sonho é profético, Deus fala com você diretamente pelo Espírito profético dormindo, ele te dá a clareza, ele te dá o insight específico. É como se tivesse visões em êxtase, ou como alguém estivesse profetizando para você. Você tem 100% de clareza quando você acorda do sonho. Agora, quando o sonho é espiritual, significa que a sua alma, o seu espírito, está captando o que se passa nos reinos espirituais que estão ligados a você na terra. Então, de alguma forma, você está dormindo, você é um receptor, preste muito bem atenção, tá? Sonhos, a cama é um altar, se você não sabe. Tá? Os sonhos são tão profundos, tão importantes ser ativado em vocês e ser santificado e preparado para receber o reino espiritual. É tão importante isso, irmãos, presta atenção, é tão importante isso, que se você viver 60 anos, segundo a própria ciência, você, no mínimo, se você dormir de 6 a 8 horas por dia, você dormiu 20 anos da sua vida. Então você passou 20 anos em cima de uma cama com o olho fechado, dormindo. Se você tem 60 anos. É uma base para você. Agora você acha que 20 anos dormindo em cima de uma cama é em vão? 20 anos dormindo em cima, se você tiver 60 anos, estou te dando uma expectativa segundo o próprio cálculo, amém? Se você passa horas então em cima de uma cama, então significa que a cama é um altar e é um lugar de transporte no reino espiritual. O sono foi dado ao homem para que Deus se manifeste ao homem e tenha comunhão com o homem em sonho no reino do Espírito. Se você pegar no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, a Bíblia diz, ora Deus fala de uma maneira, ora ele fala de outra maneira, porém não há quem entenda. Em sonhos e visões noturnas, quando o homem pega no sono, Deus vem para o alertar dos seus caminhos e revelar-se a ele. Amém? Então, quando você dorme, você tem que entender que é um portal dimensional chamado sonhos proféticos e um portal que tem dentro de você natural chamado espiritual. E o portal espiritual que você tem, que todos nós temos esse portal espiritual dentro dos sonhos. Nesse portal espiritual, é esse vínculo espiritual que o ser humano tem com o cósmico, o reino de Deus, o reino do Espírito, o reino humano. Os espíritos se comunicam com os homens.
Ou Satanás vai se comunicar com você, os demônios, os espíritos geracionais, ou anjos, ou o Espírito Santo, o próprio Jesus vai se comunicar com você quando você dormir. Então, o que significa isso? Significa que se você é uma pessoa displicente, um crente que não ora, que não tem compromisso com Deus, você está perdendo muito na vida, porque os seus sonhos podem ser prejudicados. O portal que Deus te deu de transição espiritual, de receber, de executar, é quando você está dormindo, se prejudica e se perde parte do propósito que Deus te deu o sonho. Agora, quando você ora, sabe orar de noite, sabe se preparar o seu sono, levanta de madrugada para orar, ora antes de dormir, você não coloca besterol na mente quando você vai dormir, você não deixa sua mente cheia de filmes, cheia de imagens malignas na tua mente, cheia de coisas humanas, significa que você está preservando o seu canal de comunicação com o reino do Espírito no sono. Então, preserve o seu canal de comunicação, os sonhos proféticos para vir sobre vocês têm que preservar o canal de comunicação, selar ele de noite, pedir ao Senhor para se manifestar em sonhos e visões para você, ungir a tua cabecinha, pedir, orar em línguas, pelo menos 30 minutos orar em línguas antes de dormir, 5 a 10 minutos com força, clamar ao Senhor e pedir o selo dele e os portais dos sonhos, porque exatamente nesses portais, Satanás ele vai vir para falar com a sua alma e lutar contra o seu espírito e teu corpo, mas ali quando você está dormindo, anjos também vêm para te defender, para se comunicar com você, para falar diretamente com você quando você está dormindo, como Jacó dormiu e sonhou e viu a escadaria de Deus, o sonho profético dele aconteceu, amém, amém? Como José teve sonhos, como profeta tinha sonhos, como Deus falava com os seus profetas em sonhos, visões, Deus quer falar com você. Pronto, acho que eu consegui 10 minutos resolver coisa que demorei dias para vocês, amém? Agora presta atenção que o foco dessa palavra aqui não era esse, mas o que eu vou te ensinar aqui agora, amém? Qual o tempo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o tempo que alcançaremos a plenitude da manifestação dessa palavra. O Senhor falou isso hoje a mim. No livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, Pedro usou exatamente esse capítulo, esse versículo da Bíblia, e mostrou para o povo o que estava acontecendo. Aquele falar em línguas, aquele fogo, aquele embriagamento que eles estavam, que chamava eles de bêbado, uma pessoa que é embriagada, nós chamamos a pessoa de bêbada, ela fica num estado tão tomado do Espírito, e Pedro vem e fala que é exatamente isso daqui. Aquilo ali era o início. Nós agora estamos no ápice. Você entendeu? Alguém está entendendo aqui? Agora escute. O tempo que nós estamos vivendo é de Joel 2:28 no ápice. A plenitude de Joel 2:28 começa a se manifestar agora. E o que eu vou levar você a poder entender o que Deus falou para mim hoje? É que a mudança das ordens espirituais, as mudanças estão acontecendo no reino de Deus. Mudanças estão acontecendo poderosas na terra. O mundo está mudando, na verdade não é? As nações estão se mudando, a globalização está chegando, as línguas estão todas se atualizando, as linguagens humanas, a tecnologia está se atualizando, tudo está em transição. Fala, tudo está em transição. Agora, você acha que o reino de Deus não está em transição, está mudando as coisas da terra, irmão? Você acha que você vai encarar esse mundo moderno, esse sistema maldito que está chegando agora? A globalização, a nova ordem mundial, da mesma ferramenta espiritual que você tinha antes? Você acha que você vai conseguir vencer o satanismo e a nova era que está vindo sobre todo mundo para dizimar as pessoas da terra, para lutar contra o cristianismo com as mesmas ferramentas de antes? Não, irmão, não. O Senhor falou para mim, o propósito dos 5 ministérios já foi concluído. E eu vou te mostrar na Bíblia. O Senhor falou assim, o propósito dos 5 ministérios já foi concluído. Agora será a conclusão da igreja. Agora é o ministério da igreja final. Nós estamos em tempo que você não tem mais tempo para ficar dentro de uma igreja, aprender a mesma coisa 20 anos atrás, aprendendo tudo de novo. A igreja já foi fundamentada, e eu vou te mostrar na Bíblia agora. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos lá. Calma, não se preocupe, você vai entender tudo. Ele designou alguns para, vamos ler, outros para profetas, outros para evangelistas. Avança. Fala, ele designou. Ou seja, ele determinou um serviço específico, um designo para os 5 ministérios, para um propósito. Fala, o designo é para cumprir um propósito. Agora presta atenção nisso aqui, ó.
com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora segura aí. Volta o versículo ainda. Então o propósito é esse aqui: aperfeiçoar, preparar o quê? O corpo de Cristo. Nós, fala, todos nós, todos nós. Todo o corpo de Cristo que está aqui dentro. Essa é a minha função como apóstolo, como profeta, preparar vocês para a obra do... Aí você pergunta, que ministério? O ministério da tua igreja? É muito mais do que isso, querido. Nós estamos falando do ministério do evangelho ali. Nós estamos falando do ministério de Cristo na terra. Existe o ministério dos homens, que tem que estar curvado ao ministério de Cristo. O ministério do Senhor está acima de tudo na minha vida. Eu tenho o meu ministério que Ele me deu. Ele me deu ordem na terra, me deu manto, me deu capacidade de construir, edificar e fazer tudo o que Ele quer aqui na terra. Mas se eu não usar o meu ministério para se subordinar ao ministério do reino dos céus, ao evangelho eterno, o meu ministério se torna insuficiente na terra. Posso fazer muitas boas coisas por vocês, mas vocês não vão fazer muitas boas coisas por Ele. Deu para você entender? Então não, glória a eu, crente. Agora presta atenção, lê a Bíblia em interpretação de texto, português. Para que o corpo de Cristo seja, ou seja, o que é edificado? Construído. Até que vocês sejam construídos na revelação. Até que o fundamento, a verdade, aquilo que os anjos me traz, aquilo que o Espírito me traz, aquilo que eu conheci no Senhor, tudo que nós depositamos, amém, amém? Os pastores da igreja, os mestres, os evangelistas, tudo que nós empregamos como fundamento, edificamos, construímos você está pronto. Beleza? Você está pronto? Agora começa o processo. Segura isso aqui agora, avance. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então significa que o desígnio e o propósito do 5 ministério é o quê? Repete comigo. Até que todos alcancemos. Você está me entendendo? Agora você vai entender mais. Você, o menorzinho que você se senta aqui dentro, você não tem desculpa dessa verdade que eu vou te ensinar aqui agora. Porque o fundamento já foi posto. Os 5 ministérios, durante décadas, fundamentou, ensinou. Você tem milhares de livros hoje no Kimbi, na internet, para aprender de tudo sobre apostólico, profético, evangelístico, sobre dons, sobre tudo, sobre o Espírito Santo. Tem centenas e centenas de autores que escrevem livros sobre o Espírito Santo. Temos centenas e centenas de autores, de profetas, de todas as classificações, irmão. Desde os maiores aos menores, escreveram sobre apostólico, sobre vida, sobre o poder de Deus, sobre tudo. Livros e livros e livros e livros foram impressos, milhões, bilhões impressos. Pelo mundo inteiro, em todas as línguas, diversas línguas, os homens ensinaram a terra, ensinaram as igrejas, construíram igreja, trouxeram multidões para o reino. Hoje o evangelho já está difundido. Até que alcancemos a maturidade. Então significa que os 5 ministérios têm uma grande responsabilidade. Cumprir o propósito pela qual eles foram levantados. E uma vez que eles cumpriram o propósito pela qual foram levantados, ele designa uma igreja, um povo, para fazer a obra do ministério. Agora vocês cumpram o propósito que vocês foram chamados na terra. Então significa, e o Senhor falou uma coisa, agora não é uma era apostólica. Não é uma era de profetas na terra, é uma era profética na terra. É a era do maior derramado do Espírito Santo, a plenitude de Joel 2:28. O Senhor falou para mim, o que começou na igreja primitiva, agora entra em ascensão total, a plenitude do derramado do Espírito Santo. Então significa a postura apostólica dos profetas. Não é edificar mais um ministério só para si. Não é levantar uma casa só com nome para si. Não é fazer só discípulos para si. Não é se assenhorar do povo para si.
Não é botar só uma boa rede de ministério com o nome e as pessoas seguem esse homem de Deus. Não! É fazer agora que o nosso ministério, que é a igreja, o povo, siga o Cordeiro agora. Cumpram a obra que o Senhor chamou a noiva do Cordeiro na terra para cumprir. A obra do ministério sacerdotal eterno que Ele designou para cada um de vocês que estão sentados aqui dentro. Agora é a hora da cobrança na terra. E não vê que você gosta de responsabilidade do reino de Deus, não, porque tudo foi dado a vocês na terra. Deus deu apóstolos, deu profetas de todas as classificações para vocês. Grandes movimentos se levantaram no mundo inteiro. Homens trouxeram conhecimento. Muitos de vocês já leram o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Já leram o livro de unção. Já leram o livro profético. Já leram o livro de santidade. Já leram o livro daquilo. Já ouviram pregações. Já passaram horas no YouTube ouvindo pregações. Passaram anos dentro da igreja ouvindo pregações. Ouvindo sobre fogo. Ouvindo sobre o Espírito Santo. Mas cadê a plenitude da maturidade do corpo de Cristo? Sabe o que eu estou falando para vocês? Presta atenção no detalhe. A ênfase nossa aqui dentro, irmão, não é quem é apóstolo, quem é profeta, quem é pastor, quem faz isso e fazer. A nossa ênfase é levantar discípulos. Levantar uma igreja triunfante sobre a terra que faça a sua parte do corpo de Cristo agora. Você tem tanta responsabilidade como eu aqui em cima do altar. De ganhar a sua família, ganhar a sua casa. De propagar o reino, o fogo na terra. E Ele deu uma ordem a vocês. E essa é a ordem para a igreja. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Em meu nome, aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome, quem crê em meu nome, esses sinais os seguirão. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Vocês estão sendo designados para o maior avivamento de toda a terra. E Deus vai ungir vocês para levantar paralíticos mortos, para ressuscitar, para expulsar demônio, para libertar os bruxos feiticeiros. Deus está chamando vocês para o desígnio da igreja dos últimos dias. Está selado, essa é a palavra para você. Por isso, suporte o fogo no altar, irmãos. Suporte a cobrança. Porque o nosso tempo é a minha missão apostólica e profética que Deus me entregou. Não é uma missão de mandar uma igreja ficar sentada só aplaudindo o apóstolo, glorificando aqui dentro, recebendo, bebendo e nada a fazer na terra. Nós somos uma igreja que temos que avançar nos desígnios que o Altíssimo nos chamou e seremos muito abençoados na eternidade. Precisamos de jovens, crianças, pais, mães, velhos responsáveis com a missão, o ministério de Cristo, até que vocês sejam maduros, até que vocês cumpram a obra do ministério. Fala para o seu irmão, cumpra a obra do seu ministério. Agora eu te peguei na terra. Olha de novo para ele. Cumpra a obra do ministério. Olha para mim, quando eu falo de reino e eternidade, nós estamos no tempo do cruzamento da maior dimensões gloriosas que Deus está chamando sobre as nações. Nós estamos em tempos finais, nós estamos no tempo da transição da era da graça para a era do reino, da ascensão, da glória, do arrebatamento. E nós não temos mais tempo, irmão, de eu passar 2, 3 anos falando a mesma coisa que tu passou a vida inteira ouvindo. Agora é fazer um aproveitamento de tudo que se passou, pegar você e injetar numa missão eterna que começa agora nas nações. Deixa eu te falar o que é agora. Qual é o ministério? Qual é o mover do Espírito dos últimos dias? É o mover do fogo do avivamento. Qual é o chamado da igreja agora? É o chamado da igreja da última hora. A igreja que vai sair triunfando, amarrando as forças do inferno, pregando, evangelizando, libertando. Fala, é era do fogo. Fala, era do fogo. Fala comigo, era do fogo. Era do fogo. Era do fogo. Agora começa a cobrança. O Senhor falou para mim, a igreja está debaixo da cobrança. Ele diz, aquele que está em mim dá fruto. O Pai poda para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto é cortado fora.
É lançado como um remo seco, uma vara seca, que é queimada no fogo. Ele fala a parábola, que uma árvore foi plantada, e o Senhor veio buscar fruto dela, no primeiro ano não deu fruto, no segundo não deu fruto, no terceiro não deu fruto. Ele falou, corta! E aquele servo falou, não, espere mais um ano. Se mais um ano não dá fruto, você corta, Senhor. Não seja cortado do ministério de Cristo, da obra que Ele chamou vocês à terra para fazer. Não sejam cortados a videira. Não seja uma vara inútil. Não seja uma pessoa inútil. Para de dar legalidade para Satanás. Para de dar legalidade para a mentira. É tempo de vocês se levantarem na autoridade do Evangelho. Do Evangelho que Ele designou. Você acha que é brincadeira? Segura essa aqui. A igreja é isso aqui, ó. Esse é o mal. Esse é o mal que está nesse século. É o mal da barganha que faz as pessoas distorcer o temor de Deus, a verdade de Deus, a graça de Deus. Tornaram, é o que 1 Pedro diz, e o livro de Judas também diz, tornaram a graça de Deus em libertinagem. Profanaram o caminho da verdade por causa da ganância. 2 Pedro capítulo 2. Fizeram o Evangelho um sistema de barganha. Fogueira santa. Pedir. Só vai para a igreja, Senhor, me dá, me abençoa. Faz por mim. Isso não é o desígnio de vocês. Deus está procurando aqueles que vai vir no altar e falar, Senhor, me toma, eu me entrego, eu te dou. Vai ficar igual uma criancinha, perder o desígnio da tua salvação, deixar o diabo te roubar da glória do Evangelho, o batismo de fogo, os dons, a glória, os anjos, para ser pidão religioso. Me dá, me abençoa, me ajuda, Senhor. Até quando? Até quando? Irmãos, graças a Deus, eu nunca fui um pidão disso aí, não. Eu fui aquele que me entreguei. Toma mais de mim, me dê mais de ti, Senhor. Eu me entrego. Eu sou sacrifício vivo no seu altar. Eis-me aqui, Senhor. Me toma, Senhor. Me usa. Me levanta para fazer a tua vontade na terra. É isso que Deus está procurando aqui. Está procurando aqueles que não só vai me dar, mas aquele toma, Senhor. Cadê aqueles que vão dar? Cadê aqueles que vão se entregar para os últimos dias? Meu querido, não vamos ficar mais satisfeitos com as migalhas do me dá, me abençoa. Vamos nos tornar uma fonte de bênção. Vamos ser aqueles que vai carregar tanta glória, tanta bênção, que é você que vai dar, é você que vai liberar lá para fora. Porque aqui já estamos de barriga cheia e precisamos tomar uma posição agora, porque é hora do avivamento, ela já chegou. Meu Deus, é hora de sair triunfando. Irmãos, há um fogo em mim que eu não consigo mais conter, e esse fogo vai tomar essa nação. Se acovardamos, deixamos a feitiçaria avançar, deixamos o comunismo no Brasil avançar, deixamos o PT avançar, deixamos o partido avançar, deixamos a feiticeira da vizinha do quintal lá de trás avançar. E você avançou aonde? É hora da manifestação da glória de Deus na terra. Não tem desculpa para os velhos, porque Deus chama vocês para sonhar sonhos proféticos e liberar o desígnio deles. Nem para os jovens, nem para as filhinhas, nem para os filhinhos. É tempo de nós entender que estamos na era do fogo, a era do avivamento. E Deus falou para mim, meu filho, se tem uma coisa na minha vida que eu nunca fiz questão de ser apóstolo, profeta e nada. Eu fiz questão de ser um homem de Deus, um vaso na mão dele. Não me interessa por títulos, mas ter uma natureza, um manto sobre mim. Toda vez que eu pensei, até recentemente, falei assim, coloca pastor Robert na internet. O anjo veio, apóstolo, profeta, mestre, é a autoridade que eu recebi para ser. Pode falar que não existe, mas os meus frutos manifestam. E os que estão falando que não existe são aqueles que menos faz. Não curam, não libertam, não expulsam o demônio, não socorrem as vidas, não tem vida de jejum, de oração, não tem santidade, não pregam contra a corrupção, estão conformadas com o sistema. Eu quero saber pessoas aqui que vão levar fogo para a terra, que quer o fogo do céu, que é uma vida santa na tua casa.
Fala, chegou a minha hora. Eu não tenho desculpa. Eu preciso avançar. Fala, Satanás, você não vai me enganar mais. Eu não aceito mais a mentira. Eu estou avançando, avançando. Marche agora. Marche. Eu perco o teu pé para marchar. Fala, rada, caia. Fala, estou avançando. Vai, estou avançando. Fala, estou avançando. Fala pro teu irmão, pega na mão do teu irmão. Fala, avança. Ativa o profético agora, ativa agora. Fala, sai hipocrisia. Saia. Para fora a hipocrisia. Para fora o espírito de hipocrisia, de mentira, de engano. Essa fraqueza aí é da carne. E ele diz para você, o poder dele se aperfeiçoa. É na tua fraqueza. Você não tem desculpa da fraqueza. Ele está colocando um novo fogo, novas línguas na tua boca. Soldados da última hora, igreja triunfante do Cordeiro, que não se conforma mais só ficar assistindo, bebendo dentro da igreja, mas que vai levar a terra à proclamação da justiça. Chame fogo, chame. Sua casa será um ponto de evangelização. Jovens vão se converter na tua casa. Idosos vão se converter na tua casa. Na tua casa vai ter milagre. Tua casa vai ser um santuário. A tua sala não vai ter mais Netflix, mas vai ter agora a glória, a presença, o ensino bíblico. Vocês vão derrubar a bestialidade da terra. As pragas do mundanismo está caindo agora. Pega a rédea, pega o cajado. Pega, pai e mãe, pega o cajado da tua casa. Pega. Quem manda na tua casa é você, pai e mãe. Não é teus filhos. Você vai colocar o som do céu lá dentro. Levanta suas mãos agora, solta suas mãos, irmão, levanta suas mãos, fala, Senhor Jesus, me ajuda a suportar a palavra. Você sente. Obrigado. Aplauda ao Senhor. Eu tenho coisas muito fortes para te falar. Agora nós vamos entrar agora. Fala, a era que nós estamos vivendo. Fala, a era. É a transição. Hoje o mundo, as grandes nações e potências estão correndo atrás. É a corrida pela armamentação nucleares. Armamentos nucleares. Eles querem se armar cada vez mais com o poder de fogo. A nação que tiver um maior poder de fogo é aquela que impõe mais medo na outra. Nós estamos falando que nós estamos entrando na era da guerra nuclear. Guerras nucleares. A coisa está estreita. As nações estão tomando o poder do fogo. E você? E os crentes? Não querem fogo? Muitos dos evangelhos dos últimos dias, por causa das apostasias que está sobre o Brasil e nas nações, o evangelho apostata, negligenciaram o fogo do Espírito. Eles não querem, porque o fogo, quando ele toma a gente na terra, quem está no controle é Elohim, é o Senhor, não é um homem. Jeremias, ele diz, há um fogo em meu peito, Jeremias 13. Há um fogo em meu peito que eu não consigo me conter. Falei as palavras dele. Esse é o batismo de fogo que Deus nos dá na terra. Esse é o verdadeiro batismo de fogo que eu vou ensinar para vocês aqui. Eu quero falar aspectos do batismo de fogo para que nós possamos entender a grande importância de nós sermos batizados com fogo. E alguns minutos atrás,
Antes de eu sair dele, veio uma revelação para mim. Eu falei, meu Deus, mais um capítulo do livro chegou. Eu peguei, fiz um pequeno resumo e vou guardar até daqui a pouco para ensinar para vocês. Aí, quando eu chegar lá, você vai entender a grande necessidade de vocês correr contra o tempo pelo que eu vou ensinar agora para vocês. Aí vocês vão entender por que você tem que ser batizado com fogo. Nós estamos em tempos que agora é hora do ministério da glória, do reino de glória vir. É o tempo do reino se manifestar sobre toda a terra. É o tempo da colheita final. É o tempo da grande oportunidade, é o tempo da grande perseguição, é o tempo das grandes aflições. Entramos no período das dores de parto, dores, angústias e aflições já estão sobre todas as nações. Nós estamos enfrentando um juízo sobre o mundo terrível agora, chamado El Nino, que o Senhor me levou em espírito, não tinha nem entendimento do que era esse negócio de El Nino. O Senhor me leva em espírito, no meio da enfermidade, quase um mês na cama, e começa a me revelar, me mostra o vento chegando, e era um vento de juízo, e o Senhor falou, El Nino vai trazer destruição, calamidades, mortes por toda a nação brasileira, e a estimativa é agora que 49 milhões de pessoas, até o final de 2027, passarão fome. Governo lançou. Aí as pessoas acham que é só um evento climático. Não, o Senhor falou para mim, eu estou tratando da malignidade das nações, dos homens da terra. São sinais de alerta, sinais para a minha igreja pregar e falar, arrependam-se. É o sinal para a igreja, volte ao caminho do arrependimento. As pessoas da igreja, elas estão acostumadas, Senhor, perdoa-me, 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 perdoa, teu sangue, teu sangue, teu sangue. Até quando você vai ficar aí? O Senhor te chamou para o arrependimento. Elas estão só provando do perdão, mas não entram numa vida do arrependimento. Porque é onde o arrependimento vem, metanoia, mudança de atitude, comportamento. Não preciso ficar pedindo perdão a vida inteira pelo mesmo pecado. Até quando você vai pedir perdão a vida inteira pelas mesmas falhas? Isso é meninice, isso é molecagem, isso é falta de temor. Já pensou você diante dos principados? Diante dos tronos que lutam na tua vida, na tua família? Ficar diante do quarto de oração, orando a Deus, Deus me perdoa por esse pecado, me perdoa por essa falha. Os capeta riem de você. O diabo te ri de você. Em vez de entrar nas decisões espirituais, Senhor, eu vim aqui amarrar as vossas iniquidades geracionais. Eu vim aqui decretar que as pragas não vão tocar na minha família. Eu não vou ser uma chora no altar, que nada muda. Passa a vida inteira pedindo perdão, perdão. É hora de arrependimento e de uma nova posição. Posicionamento. Não há desculpa para ficar pedindo perdão a vida inteira pelas mesmas falhas. A Bíblia diz que cada um de nós nos apresentaremos diante do trono dele e prestaremos conta das nossas obras. Prestaremos contas. O acerto de contas já começou agora. Muitos de vocês sabem muito bem que a vida está estreitando. Você sabe muito bem que antigamente as coisas funcionavam, estavam mais fáceis, mas agora a coisa está mais estreita. E muitos estão fugindo para o sistema. Estão buscando o Egito. Estão buscando o conhecimento caído. Eles querem o poder dessa era. Só querem saber de riqueza. Só querem saber de lugar de status. Lugar onde tem dinheiro. Lugar onde tem paz para eles. Mas estão destituídos da presença. Estão destituídos do reino. Porque não sacrificam a sua vida pelo reino. Mãos, buscai o reino do céu em primeiro lugar. Ah não, fui na igreja ontem, agora eu passo a semana toda fora da igreja. Como se isso fosse buscar reino. Buscar reino é entrega contínua. Buscar reino é prioridade de Deus na disciplina da minha casa, na minha vida de oração, na minha consagração, nas minhas responsabilidades com a casa de Deus, como um cristão na sociedade, uma vida de entrega de santidade, uma vida de consagração. Uma vida consagrada é uma vida que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Essa palavra consagração foi substituída por entretenimento. Ilusionismo, fábulas. Vocês têm que ouvir homens que preguem para vocês até que você volte ao caminho do fogo,
até que você volte ao temor da santidade do seu Deus. Nós precisamos de pregadores que pregam até que a alma dos homens grite na terra. É isso que precisamos. Está cheio de bestialidade, cheio de blasfêmia pela internet, está cheio de mentira. Nunca haverá avivamento, nunca haverá restauração nas vidas se o evangelho do fogo não chegar para consumir nossa palha, nosso engano e nos colocar de cara no altar, joelho no chão e uma vida rendida a Ele. Sem esse fogo a igreja perecerá. Sem a simplicidade do evangelho a igreja se desviará. Os homens estão perdendo a simplicidade. Esse bando de falso profeta na internet mostrando Ferrari para mostrar que é profeta. Isso é desviação. É mentira. E fica um bando de pessoas que não tem entendimento, incautos, buscando, achando que é verdade, se enganando. Ah, porque tem sinais. É porque manifesta o demônio, meu querido. Não sei de macumba, até o macumbeiro expulsa demônio. Tem várias religiões, meu querido. Até o catolicismo faz isso, querido. Expulsar demônios são sinais. Mas não significa que é verdade. Nós temos que ver, é fruto, é ação, é caráter na palavra. É o que está na Bíblia. É a postura de um homem de Deus. Tem que ser bíblica. Mas nós somos viver na era dos ilustres. Só querem plataforma. Pregar onde tem dinheiro, multidões, sistema. Fazendo milhões com o dinheiro da noiva do cordeiro. E acham que não vão ser cobrados agora. Eu sou um daqueles que está diante do trono de Elohim. Senhor, tempo da cobrança. Tempo da cobrança. Fulano de tal. Eu coloco diante do trono. É tempo de abrir os cofres das igrejas para trazer colheitas de alma. O Nordeste está perecendo, as favelas estão perecendo, muitos milhares estão no inferno, mas a igreja não está fazendo nada com os milhões que tem. Hipócritas. Hipócritas. O propósito do ministério: crescer, se apoderar, investir na terra. E continuarmos no caminho da humildade, da simplicidade. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo, irmãos? A coisa está séria, irmão, na terra, igreja. Deus precisa despertar um povo no Brasil que não se conforma mais com essa corrupção dentro do evangelho. O Senhor precisa levantar um povo triunfante, um povo genuíno. Sejam genuínos, sejam verdadeiros. Estão me ouvindo, irmãos? Tome você a sua posição, porque eu nunca vivi também uma geração que sabe apontar o erro e não tomar uma posição para fazer a coisa certa. Não vamos ser hipócritas como eles também não. Não caia na dissimulação do engano também não. Enxerga, olhe para si mesmo agora e veja: Senhor, é tempo de eu me arrepender na terra. É tempo de eu tomar uma nova posição, sim. Eu estou deixando de evangelizar minha família. Eu estou deixando de orar para meus filhos. Eu estou deixando certos compromissos da minha vida. Eu estou deixando de ser levado por certas vaidades. É tempo dessa vaidade cair na tua vida agora. Vocês estão me entendendo, irmãos, o que eu estou falando com vocês? A vida vai passar, um dia tu vai acordar, o arrebatamento vai acontecer e você vai acabar ficando por falta de compromisso com essa verdade. Eu temo que muitos de vocês não entrem no arrebatamento, porque não vai ser coisa fácil entrar no arrebatamento, não. Arrebatamento não é para pessoas conformadas com esse mundo. Arrebatamento é para pessoas que vêm da igreja desinteressada pelo ministério do reino. Tem muita gente que vem na igreja interessada só pela sua própria vida, seu bem-estar, e exploda-se o resto e morra todo mundo. Nós cristãos de verdade, qual é a marca e identidade de um cristão de verdade? A paixão por almas. Aquele que me salvou tem que salvar outro agora. Eu estou numa dívida e Paulo fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de você se não pregar o evangelho. Porque você já conheceu a verdade. Conhecemos a verdade. Isso aqui não é palavra de sistema religioso, não pode pregar igual eu estou pregando aqui não. Sou um homem de fogo, pode pregar uma verdade e viver essa verdade na terra. E o Senhor está chamando vocês para receber o batismo de fogo. É o revestimento de poder do alto.
É o revestimento que Deus, Ele designou para a igreja entrar no reino da glória dEle. E hoje eu vou te ensinar algo poderoso do batismo de fogo. Alguém está preparado? Faça valer a pena esses últimos anos que temos na terra. Faça valer a pena a tua vida. Faça valer a pena cada minuto seu. Cada ar que você respira, cada vez que você respira, tem uma criança morrendo de fome no mundo. Cada madrugada que nós deixamos de levantar, alguém morre porque nós não intercedemos. A nossa falta diante do tribunal celestial, a falta de uma igreja que ora, está trazendo tantas pragas. Nós não estamos protegendo essa geração. E o pior, irmãos, é que temos poucos homens de Deus no altar lutando por essa verdade como uma igreja na terra. Aí a guerra cai sobre quem? Mim? Sobre aqueles que são fiéis? Por que tanta guerra? Porque tem certas coisas que nós lutamos sozinhos. Você tem um ou outro do seu lado para lutar a mesma guerra. Existem guerras imensas que apóstolos e profetas pegam do reino do Espírito. São poucos homens que querem guerrear, porque quando eles viram a porta do verdadeiro reino e do preço do avivamento, voltaram para trás e se acovardaram. Mas a cobrança está chegando. E o Senhor falou: filho, eu vou passar no altar da igreja brasileira. Aquele que anda entre os 7 castiçais, ele está andando entre nós. Ele disse: eu sou aquele que sondo a mente e os corações, que meus olhos são como chamas de fogo, que nada passa oculto aos meus olhos. Você acha que a tua vaidade, você acha que está passando oculto aos olhos de Deus? E quando eu falo vaidade, o pessoal acha que isso é o que eu estou falando? Vaidade te leva a luxúria, pecado sexual, imoralidade. A vaidade te destitui da simplicidade. E Paulo diz em 2 Coríntios 12: eu temo que assim como a serpente persuadiu os sentidos de Eva, venha persuadir os vossos sentidos também, para vos apartar da simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. A igreja está cheia de vaidade e se apartaram da simplicidade do evangelho. Eles amam ocasionalmente, amam como é bom para eles, mas não se sacrificam pelo amor. O amor e a unidade é sacrificial, não convencional, não é só quando te convém. Suportar o seu irmão, suportar os tempos difíceis na igreja é uma ordem bíblica. Suportem os julgos um dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Temos que aprender a suportar mais as falhas uns dos outros. Em vez de ser apontador, vamos ser aqueles que vão corrigir. Vamos ser firmes na nossa posição como igreja, uma unidade, porque quando nós não edificarmos um altar em unidade juntos, nós ainda estamos perdendo a guerra contra o inferno. Os bruxos são mais unidos do que os cristãos. Os muçulmanos são mais unidos do que os cristãos. A maçonaria é mais unida do que os cristãos. Mas os cristãos só vivem fazendo guerra, disputa. Os homens vão na internet para falar mal do outro líder. Vem aqui na cara e fala na minha cara. Se é homem, não tem mais caráter. Homem de caráter não vai na internet ficar defamando o outro líder. Ele vem e fala na cara. Porque conta a Bíblia, você julgar uma pessoa sem ouvir ela. É o que Nicodemos falou para os fariseus que julgava Jesus. Hoje é um julgando o outro e um monte de crente deixando Satanás ter legalidade na vida deles, fazendo comentários em redes sociais, e você está deixando a tua marca para o diabo ir atrás de você e te julgar também na terra. Você acha que é um sistema digital? Aquele é um governo do inferno. É um controle de principados, de tronos sobre as nações. E Satanás usará a tecnologia, a internet, para governar o mundo e a mente das pessoas pelo sistema da IA. Quer ver uma coisa que eu fiquei abismado com uma matéria que eu vi sobre IA? Essa aqui me pasmou. Cada perguntinha que você faz para IA, praticamente agora todo o celular está envolvido em IA, tudo é IA agora. Cada pergunta, cada digitação, uma gotinha de água. 50 perguntas que você faz, segundo o especialista, 500 ml de água você gasta. A IA está gastando bilhões de litros de água potável. E só está começando.
Segundo cientistas, a IA vai consumir a água potável do mundo. Vai faltar água. A água vai ficar mais cara. Só para vocês entenderem, 80% da energia global vai ser desviada para a IA. Só para sustentar os servidores que tem os data centers do Brasil, que são, eu esqueci agora se são 150, não lembro quantos, os grandes, os maiores. Necessita da energia total de todo o estado de São Paulo. Vão desviar dutos de água para lá e os pobres vão morrer de sede. É um absurdo o que está chegando. E só está começando. Só está começando. Nós estamos enfrentando a marca da besta que está chegando. E a marca da besta, ela vai vir dentro do sistema religioso, político, econômico. E a marca da besta, ela vai dominar os sistemas mundiais. Uma tecnologia 1 milhão de vezes mais inteligente que um homem. Isso não é uma brincadeira que nós estamos vivendo agora na Terra. Nós estamos debaixo da guerra final. E agora eu te ensino. Que era essa? A era do fogo e da batalha final. A era da guerra. A era que o mundo está em guerra. Os homens estão em guerra na terra. E nós precisamos estar forjados com as armaduras, revestido do fogo para a guerra. E se você não entrar nessa unção, se você não entra no desígnio do Rei do Espírito, Satanás vai tragar você como uma vítima. Vai ser varrido pelo julgamento. E não vai tentar desculpinha, tentar correr depois com outro tempo. Agora é o momento do revestimento, do arrependimento, de empenhar força. Voltar ao caminho. O caminho do primeiro amor. Das primeiras obras. Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde você caíste. Lembra-te de onde você caiu. E arrependa-te depressa. Volta ao primeiro amor. Volte a praticar as primeiras obras. Senão eu vou tirar o teu catiçal. Tem muita igreja precisando voltar a este caminho. E o Senhor repreende a igreja de Éfeso. Vocês têm boas obras, não toleram os falsos. Você faz muita coisa religiosa boa. Você tem uma doutrina boa. Mas vocês me abandonaram. Vocês seguem, vocês querem minhas coisas pelo interesse de vocês. Mas esqueceram de me amar. Se esqueceram de te entregar por mim. Se esqueceram de fazer para mim. Vocês fazem para vocês. É isso que está acontecendo. As pessoas se iludem. O ministério não pode só fazer boas coisas. Eu não sou um ministério social. Mas fazemos obras sociais. Mas o ministério só quer ser sociais. Fazer só obras de caridade. É obras espirituais. Cadê? As obras não é só lá e dar um pobre para comer. É impor a mão e pegar o reino e libertar aquela alma do inferno. Quando eu vou para o Nordeste fazer cruzada, irmãos, eu expulso o demônio, imponho as mãos, eu exorto aquele povo, batizamos pessoas, nós lutamos para tirar aquelas almas do inferno. Aí depois nós damos ali, a comunitária. Toma aqui a sua cesta básica, toma o que você precisa. Mas primeiro, o reino tem que ser falado. O reino tem que ser pregado. Se você não pregar para a tua família, se você não pregar para o teu parente, se ele cair no inferno, haverá uma cobrança na tua vida, porque você não fez a tua parte. Faça a tua parte, faça a tua parte.